Então, é claro que nós temos dois níveis de consciência diferentes, um cerebral e um transcerebral. Agora, o dogma de que a consciência está no cérebro, que é uma coisa que jamais foi provada e nem pode ser provada, não tem como. Tá certo? É tão absurdo quanto você disser que a consciência está no pé, está na orelha. O que essas experiências demonstram é exatamente o contrário do que essa mulher está dizendo. Fernando José da Silva. A questão da imortalidade da alma nos traz, de fato, uma sensação de júbilo e regozijo nunca antes vivenciada, pelo menos por mim. Porém, essa sensação dura um tempo e logo em seguida várias dúvidas surgem. Bom, isso aí é inevitável. Porque se eu estou dizendo que existem dois níveis, tá certo, de consciência, e que um deles é especialmente adaptado, tá certo, às condições de vida terrestre, então é claro que você não pode permanecer num nível mais profundo o tempo todo. Isso é impossível. Porque você volta a pensar, a recordar, a ter sensações, etc, etc. Então, veja, se você está num ambiente onde tem muito ruído, e você está tentando prestar atenção numa música, por exemplo, bom, em certos momentos você consegue sintonizar com a música, mas no instante seguinte você perde. É exatamente a mesma coisa. Quer dizer, quando eu estou falando, vamos dizer, da consciência profunda, eu estou falando como se fosse uma melodia interior, que é constante, mas que é continuamente abafada, vamos dizer, pelos ruídos externos e internos. Então, não tem nada de estranho que você não consiga perseverar nesse estado, tá certo? Embora, em certos casos, algumas pessoas conseguissem permanecer por várias horas. É isso? Mas, ora, às vezes, várias horas numa vida, digamos, 2 horas por dia, já é muita coisa. Daí ele pergunta, se a nossa consciência permanece após a morte, é lógico imaginar que podemos continuar num processo de aprendizado ao entrar na eternidade, como São Tomás de Aquino deu a entender em suas últimas palavras? É claro que sim. Você não vai ficar sabendo tudo, você não se torna onisciente. Então, é por isso, vamos dizer, que é absurdo você imaginar que o homem, o ser humano, vamos dizer, ele se integra em Deus, passa a ser Deus. Não passa a ser, não. Você conserva a sua individualidade para sempre. Quando Cristo diz, vós sois deuses, ele colocou isso no plural. Aliás, tem uma outra pergunta sobre isso, qual é o sentido que eu dou. Ele falou, o sentido é o que está no... Vamos ver se eu acho até a pergunta, já respondo as duas de uma vez. Aqui, Lima Rocha pergunta. Não consegui compreender o entendimento que o senhor dá a essa frase. Como tenho pouco conhecimento da doutrina da Igreja Católica, gostaria de saber onde aparece essa fala. Ela aparece em Evangelho de João, capítulo 10, versículo, anotei aqui. Tem gente que sabe a Bíblia de cor, não sei. 10, versículo 34, onde, em geral, os comentadores se remetem a uma citação do Salmo 81, versículo 6. Porque, veja, os camaradas perguntaram por Jesus Cristo. Um momentinho, deixa eu... Epa. Não é por causa de alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses, quer dizer, Deus dizendo para ele, vós sois deuses. Se a lei chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, como acusai de blasfemo a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse, eu sou o Filho de Deus. Então vamos lá, no Salmo,
está dito assim: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Então, isto aqui faz parte, vamos dizer, da doutrina católica, que todos nós somos filhos, porém não diretamente e sim por adoção, a partir do primogênito que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com, vamos dizer, a condição de imortalidade, tá certo? Nós adquirimos, evidentemente, um estatuto de deuses. Porque, como eu lhes lembrei na última aula, e acho que já lembrei várias vezes, uma única alma imortal dura mais do que toda a duração da história humana, e pode encarar toda a história humana como se fosse um momento da sua própria vida. Quer dizer, este sonho hegeliano de você unificar a história, eu digo, sim, você realiza isso, mas enquanto alma imortal, e não agora. Então, isso não quer dizer que você se transformou em Deus, porque Deus não conhece só a história humana, Deus conhece tudo instantaneamente e desde sempre. E isso você não vai poder fazer. Então, existe uma diferença quantitativa de nível de conhecimento que você tem, vamos dizer, que é acessível durante esta vida e o que é acessível após a morte entre aspas. Tá certo? Então, a simples condição de imortalidade justifica esta frase: vós sois deuses, que é dita então duas vezes, uma no Antigo Testamento, no Salmo, e outra de novo no Evangelho de João. Quer dizer, a nossa condição de deuses deriva desta adoção. Tá certo? Porém, esta adoção, ela em si não é condicional. Porém, você pode perdê-la. Agora, perdendo, porque aqui prossegue: sois todos filhos de Deus, porém morrereis como simples homens, e como qualquer príncipe caireis. Então, isso quer dizer que essa condição de Deus, ela é inerente à imortalidade, mas ela tem algo mais do que a imortalidade. Porque imortal você é de qualquer maneira, mas você vai para o inferno. Não pode haver penas no inferno se os condenados ao inferno cessam de existir. Eles não cessam de existir, e isto é, vamos dizer, eu me lembro aí do padre Miguel Pedroso, dizendo: não se iludam que a condenação ao inferno é uma extinção. Os condenados ao inferno rogarão pela extinção e não vão obtê-la. Tá? Então, você continua na eternidade. Então, quer dizer, a simples imortalidade ainda não é a mesma condição, a mesma coisa, tá certo, que a condição de Deus. Para isso é preciso que, vamos dizer, a imortalidade seja completada, tá certo, por algo que é a ressurreição da carne. Né? Então, aí sim, aí você realmente é, vamos dizer, um Deus. Porém, potencialmente todos são. A promessa foi feita a todos. Não é isto? Mas tem alguns que cairão. Então, é evidente que não somos deuses por essência, porque se o fôssemos por essência, o teríamos sido desde toda a eternidade. E teríamos existido desde sempre. Então, é uma forma especial. Por isso que não diz vós sois Deus. Não, diz vós sois deuses. Há uma diferença entre Deus e os deuses. Tá? Então, Deus é eterno. Os deuses são apenas imortais. Daí prossegue aqui o Fernando José da Silva. É normal que após a tomada de consciência da imortalidade surja em seguida um diabinho que tenta nos convencer de que estamos um passo à frente do resto da humanidade, tomado pela doença do materialismo. Diabinho não. Isso é o próprio diabo. Outra coisa que tem que botar na sua cabeça é o seguinte: o diabo se disfarça. Eu digo, se o diabo aparecer para a sua frente como um anjo de luz, ele não vai te enganar tanto quanto se ele aparecer para você com a sua própria cara. O diabo se disfarça em você. Ele mete ideias na sua cabeça e você pensa que é você que pensou aquilo. Então, você saber de onde vêm as suas ideias, isso é o que se chama, é a ciência que chama de discernimento dos espíritos.
É uma ideia que eu estou pensando, um sentimento que eu tenho. Ele veio de mim mesmo, da minha própria natureza. Né? Ele veio da influência do meio social. Ele veio de uma substância que eu ingeri. Ele veio de um anjo, ele veio de Deus, ele veio do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio do diabo. Então, isso aí precisa muita prática. Né? Mas daí prossegue aqui o Fernando José da Silva. Nas primeiras aulas do curso, o senhor dizia para evitar a impressão de que estamos numa torre de marfim, vendo os problemas da humanidade num camarote. Foi batata. Venho me esforçando para não assumir uma postura de tédio ou alienação frente a problemas que, diante da certeza de imortalidade, tornam-se pequenos, como o movimento revolucionário, os terríveis planos dos globalistas ou a provável vitória de Dilma Rousseff nas próximas eleições para presidente. Isso é normal? Sim, nós estamos vivendo permanentemente em dois planos, né? E é este exatamente que é o nosso problema. Vós sois deuses, mas você pode cair como qualquer príncipe. Então, é por isso que, vamos dizer, as suas atitudes neste mundo são importantes para o seu destino pós-mortem. Porque a condição de imortalidade você já tem. Mas que imortalidade vai ser essa? E que tipo de Deus vai ser você? Esse é que é o problema. Por isso é que não dá para aceitar, pelo menos do meu ponto de vista, o dogma protestante da salvação apenas pela fé. Algo é preciso fazer. Porque se existem pecados, é porque existem ações boas. Se não existissem ações boas, nada seria pecado. Eu dou uma martelada na cabeça do vizinho, esmago a cabeça dele, tanto faz. Tá certo? Mas existem ações boas também. Embora eu acho também que a consciência moral hoje em dia ela está muito confusa, porque ela já perdeu o senso das proporções. Eu vejo isso sobretudo quando eu converso com meus amigos protestantes. Eu vejo, por exemplo, que eles têm uma angústia terrível com relação aos chamados pecados da carne, uma coisa terrível. Daí eu lembro o seguinte: meu filho, quando escreveram o Evangelho, eles estavam escrevendo isso no Império Romano. No Império Romano, era assim, as pessoas comiam menininhos, era considerado uma coisa normal. Um proprietário, transar com todas as suas escravas e mais os escravos, etc. Ou seja, o sujeito ser um verdadeiro Mao Tse Tung, que comia tudo que via pela frente, esse era a regra estabelecida. Passados 2000 anos de educação cristã, nós já não somos mais assim. Então você não vai dizer que o pecado da carne ao qual nós estamos sujeitos hoje é o mesmo daquela época. Não, o negócio amaciou muito, você está entendendo? Então, às vezes você está criando, vamos dizer, uma obsessão que só vai só vai te atormentar. Ontem eu estava lendo um negócio do Padre Pio, que diz: quando você confessar os seus pecados, você confessa comum, então esqueça os pecados, apague. Então você não tem o direito de ficar carregando a carga de culpa e de pecado depois que já confessou. Agora esse pessoal eles não têm confissão. Então, não tem confissão, não tem comunhão, então como é que vai se livrar disso? Não vai livrar nunca. Então o sujeito vai ficar eternamente, batendo no peito. Não, meu filho, para bater no peito na missa. Entendeu? Então, os pecados já foram resgatados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não pelo nosso sangue. Você não precisa se matar de novo. Entendeu? Então, o tormento moral, esse tormento vem do diabo. Então, também, você veja, nós estamos na era onde se geraram pecados que eram inimagináveis antigamente. E não são pecados da carne. Em matéria de pecados da carne, não inovaram nada. Mas inventaram o genocídio. E virou a prática normal. Inventaram, vamos dizer, sociedades inteiras baseadas na mentira. Então, como é que você pode? Aí você está preocupado com os pecadinhos da carne, quer dizer, o garoto que se trancou no banheiro lá para tocar uma. Ele vai para o inferno junto com o Joseph Stalin? Fala, não é possível, meu filho. Agora, o tempo que vocês ficam perdendo com isso, às vezes vocês são cúmplices da maldade que está estabelecida.
Por quê? Você vê, os seus pecados da carne, se expostos em público, você teria vergonha deles. Mas o genocídio é exposto em público e ninguém fica com vergonha. Vê se algum comunista está com vergonha de eles terem matado 100 milhões de pessoas. Não tem vergonha nenhuma. Agora, se você pega ele e fala, você comeu a mulher do fulaninho. Pronto, ele vai... Você está entendendo? Ou então, você é viado, eu vi lá você dando para o outro. Pronto. Então, isso aí está havendo uma distorção monstruosa da consciência moral por causa disso. Então, veja, a certeza da imortalidade não torna pequeno nenhum problema humano. Mas acontece que os problemas, vamos dizer, entre a imortalidade e a mortalidade, claro, não existe medida comum. Mas entre os vários problemas humanos existe uma hierarquia. E esta é a diferença. Para a percepção dessa hierarquia, nós precisamos de várias funções cerebrais que falham. Entendeu? E eu tenho certeza que o lugar preferencial de ação do demônio é o cérebro. Não a consciência propriamente dita. É através, vamos dizer, dos vários sinais, né, linguísticos que o cérebro manipula, que você é enganado. E se você se deixa arrastar, vamos dizer, pela sua mecânica cerebral, você entra num consequencialismo abstrato, como esses camaradas Wittgenstein e outros, você termina num negócio monstruoso. Então, tem momentos onde todo o seu cérebro está mobilizado, tá certo? Ou para te convencer de que você é apenas um bichinho que não tem sequer uma substância, não tem sequer alma, não tem consciência nem nada, né? E ao mesmo tempo coloca esse bichinho no topo da evolução humana e quer que você olhe toda a história anterior como sendo apenas um cortejo de cretinice e barbáries, tá certo? E o único cara civilizado é você. Claro que isso aí são tudo funções cerebrais. E é por isso mesmo que você tem que recuar dessas funções cerebrais, recuar dessa agitação cerebral, né, para a consciência profunda, e daí você diz, opa, estou enganado, aí sim eu estou dando importância a coisa que não tem. Mas a minha conduta neste mundo é importante para quê? Para que eu não me converta num escravo do meu cérebro. Né? Escravo do pensamento, escravo da memória, escravo dos sentimentos, etc, etc. Né? Então você tem que lembrar a realidade fundamental de quem você é mesmo. Você é uma alma imortal, você é um filho de Deus, você é um Deus. Então, não se deixe arrastar tão facilmente, não ceda tão facilmente às tentações do seu cérebro. Né? Então, e eu acho que hoje as tentações de natureza puramente cognitiva, que te fazem acreditar vamos dizer, na mentira estabelecida, no reino da mentira, né? Ou, por exemplo, te fazem acreditar na indestrutibilidade de certos poderes terrestres, os quais desaparecerão num relance. E eu acho que essas tentações hoje são muito mais perigosas do que as tentações da carne, meu Deus do céu. Você não está mais no mundo romano. Tá certo? Muita coisa mudou e de geração para geração, vamos dizer, muitos valores que foram trazidos pelo cristianismo já foram absorvidos. Né? Então, se você pegar, por exemplo, ler a história dos 12 Césares de Suetônio, né? Depois que eu li aquilo, eu falei, olha, do ponto de vista erótico, por exemplo, um Adolf Hitler era um cara muito mais comportado, muito mais normal do que qualquer dos Césares. Para compensar, os Césares não inventaram campo de concentração. Então alguma coisa mudou e, portanto, na nossa escala de julgamento dos atos humanos, nós também temos que nos adaptar à situação real, entender qual é a situação real. Por exemplo, você acredita que os desejos sexuais provocam guerras? Foram os desejos sexuais que botaram 6 milhões de judeus no campo de concentração? Foram os desejos sexuais que mataram 60 milhões de pessoas na China? 70 milhões? Não tem nada que ver uma coisa com outra. Agora, eu vejo mais gente preocupada com pecados sexuais do que com essas coisas.
Então tem algo errado nisso aí. Então, assim, você cometeu pecados sexuais, você comeu a mulher do vizinho, você deu para não sei quem, você. Vai lá, confessa, comunga, esqueça. Para com isso. Né? Não merece toda essa atenção que você está dando. Inclusive, isto é uma maneira, vamos dizer, a vergonha causada pelos pecados sexuais é um instrumento de escravidão. Quando você confessa o pecado perante Deus, você não tem vergonha nenhuma, não existe vergonha perante Deus, que vergonha dele se esconder. Né? Então, se você está sentindo vergonha, é porque você não abriu os pecados para Deus. Você está entendendo? Quer dizer, o arrependimento perante Deus é um arrependimento jubiloso. Tá certo? Onde você vai na certeza do perdão. Você pode ter certeza. Se você, olá, confessou como acabou. Então, para que ter vergonha? A vergonha você tem perante a sociedade humana. Então, é vergonha perante o mundo. Então, você está colocando o mundo, no sentido bíblico, como autoridade. E, portanto, você se torna objeto de chantagem. Se torna alvo de chantagem. A chantagem é um instrumento do demônio para manter as pessoas tudo de cabeça baixa. Nunca baixa a cabeça perante seres humanos. Então, muito bem. Então, vamos parar por aqui hoje. Ainda tem uma pergunta interessante, mas vamos deixar para a próxima aula. Então, peraí, tem mais uma carta aqui. Aqui. Arno Alcântara. Isso não é uma pergunta, é apenas um relato. É interessante o relato. Há alguns minutos eu tive aquela experiência descrita pelo Lavelle, quando ele diz: na vida há momentos privilegiados nos quais parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela sua significação. Foi isso que aconteceu com certeza. Eu sei que o Senhor nos pediu para não entrarmos em discussão com ninguém. E devo dizer que levo isso a sério. Porém, pela terceira vez esse ano surgiu uma circunstância na qual não discutir seria a opção mais covarde. A primeira vez foi uma discussão com meus amigos no pôquer. Na segunda, uma troca de ideias com um ateu graduado em filosofia. A terceira, hoje, uma pequena objeção que levantei contra a visão marxista da sociedade, exposta por um jovem psicólogo no encontro de um grupo de igreja. De cada um desses debates eu saí feliz e triste, se assim pode-se resumir o que senti. Feliz não porque tinha vencido as discussões, mas porque percebi que eu queria saber a verdade. Triste porque percebi que eu era o único que queria saber a verdade, por ver na minha frente uma amostra de miséria intelectual que o Senhor sempre nos relata. Mas mesmo nessa tristeza havia uma revelação que me deixava feliz, motivado, pois eu verdadeiramente senti o desejo de ajudar aquelas pessoas a colocar os seus discursos no mesmo eixo da experiência real como o Senhor fala. É claro que não consigo fazer isso, mas eu quero do fundo do meu coração estar na verdade e combater a falsidade. Há tempos peço a Deus que me mostre o sentido da minha vida. E hoje, agora há pouco, a ficha caiu. Chorei feito criança, quando, não sei dizer de outro modo, senti no meu coração que eu amo a verdade. Mas é claro, a verdade é o próprio Deus. E de fato, a verdade é o seguinte: eu tenho certeza que os 10 mandamentos não são coisas que você deve fazer. São coisas que você já está fazendo, sabendo ou não. É apenas questão de, como diz você, cair a ficha. Então, amar a Deus é natural no ser humano. O ser humano, como alma imortal, que foi feita do nada, é impossível que o sujeito não sinta gratidão, tão logo ele perceba uma coisa dessa. Então, vamos dizer, o amor a Deus nos preenche. Ele é, na verdade, a única coisa que nós amamos. E todos os outros amores que nós temos são expressões parciais. Você ama uma outra pessoa por causa do amor a Deus. Você ama em Deus. Onde mais você vai amar? No inferno? No seu cérebro? Não é possível. Ora, quem vai confessar que não a ama? Mas não é como se me perguntasse: ei, você ama a verdade? E eu respondesse levianamente com aquela cara de óbvio desinteressado: claro que sim, seu idiota. É como ter a experiência por instantes de onde fica o fundo do seu coração. E desde lá, saber que se você não amasse a verdade, você não seria você. Bravo! É isso aí, Arno Alcântara. Muito bem. E todos
Se não perceberam isso, vão perceber mais dia, menos dia. Também não precisa ter pressa. Esse curso ainda vai durar 3 anos. Ainda tem muito trabalho para fazer pela frente. Então, é isso aqui. O que é a filosofia? É a busca da sabedoria, é amor à sabedoria. Ela é isso e sempre foi. Então, isso quer dizer que ela é uma atividade que nos envolve a nossa responsabilidade total. De que, por isto mesmo, reduzir a filosofia a um debate de ideias é uma coisa de uma impotência, de uma miséria, que não merece nem atenção. Agora, a filosofia que esses camaradinhas aqui do Darwin Scavino praticam é isso aí. É só um debate de ideias. Não os envolve pessoalmente. Eles não têm que acreditar no que estão dizendo. Eles não têm que viver o que estão dizendo. Então, não há sabedoria nenhuma nisso. Há apenas vamos dizer, uma espécie de febre cerebral. O cérebro que não para de dizer besteira. Tá entendendo? Então, o negócio é justamente baixar a bola, voltar à realidade. A realidade na qual você estava nos primeiros anos da sua existência. Quando você estava aberto para o mundo físico e depois para o mundo humano. Primeiro para o mundo físico, senão não é possível entrar no mundo humano, meu Deus do céu. O mundo da cultura. Tá certo?